É, galera, se nem o Felipe Luiz comprou tempo no Flamengo, quem vai conseguir comprar? Ninguém vai conseguir comprar, né? O fantasma Jorge Jesus já tinha até passado com o Felipe Luiz, mas a diretoria do Flamengo decidiu que essa era a hora correta de mandar um dos seus maiores ídolos da história recente do Flamengo embora da forma que foi mandado embora. Cara, parece que foi nas escondidas e a gente sabe tudo que aconteceu. A gente já sabe o porquê que o Felipe Luiz foi mandado embora, o BAP não gostava dele e já tinha um cara contratado aí para ser o sucessor do Felipe Luiz como técnico do Flamengo. Mas precisava? Sinceramente, precisava? Será que o Flamengo não estava iniciado de um cara que conhece o clube, conhece a torcida, sabe o que o Flamengo precisa, conhece o Flamengo como ninguém, mas o BAP, né, que é o poderoso presidente do Flamengo, decidiu que era hora de acabar com os laços do Felipe Luiz e fez da forma com que fez. E aí tem o diretor esportivo, né? O diretor esportivo, o José Boto, que não serve pra nada. A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, porque, cara, inadmissível. Isso aqui vai além de torcida, vai além de, mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, assim, muita relevância no nosso futebol, porque mostra a realidade de verdade do basicamente maior clube das Américas, fez o que fez e a gente vai tentar entender esse ciclo aí do Flamengo no vídeo de hoje. Mas antes disso, deixa eu pedir para você se inscreve no canal, fortalece aí muito o nosso trabalho, 1.000 inscritos, cara, é o nosso objetivo aí inicial, nos ajuda, se você tá vendo esse vídeo, se inscreve aí, fortalece que tá saindo muito conteúdo bacana aqui, deixa seu like para que mais pessoas conheçam esse canal através desse vídeo. Beleza, galera? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Galera, se nem Felipe Luiz, como eu disse no começo do vídeo, né, conseguiu comprar tempo ou ganhar tempo no Flamengo, quem é que vai conseguir? É algo muito louco o que aconteceu, né? Eu nunca vi isso na história do futebol, né? Nunca vi acontecer da forma com que aconteceu. A gente sabe que a pressão no Flamengo tá muito grande, o Flamengo não começou o ano bem, né? Tentou preservar os seus titulares no começo do Campeonato Carioca, né, para fazer uma pré-temporada, mas o Sub-20 não conseguiu assumir essa carga. A gente sabe que é um campeonato fraco, mas o Sub-20 não conseguiu assumir essa carga e eles tiveram que voltar antes. E aí, beleza, né? Ou seja, mudou a configuração do que imaginava o Felipe Luiz para o time do Flamengo com o carro andando, né? Trocou o pneu com o carro andando, como a gente costuma dizer. Tudo isso aconteceu, mas beleza, conseguiu se recuperar ali, faltando poucos jogos, e hoje está na final do Campeonato Carioca. O Flamengo não estava bem na temporada, isso era claro, muitos jogos que o Flamengo não fez bem, né? O seu elenco não estava conseguindo entregar aquilo que todo mundo imaginaria que poderia entregar, mesmo fisicamente não entregando o seu 100%, porém, não foi isso que aconteceu. Não foi isso que mostrou. Eu também não acho que era má vontade dos jogadores, que os jogadores estavam de saco cheio, que não queriam disputar o Campeonato Carioca, até porque no Campeonato Brasileiro o Flamengo também não teve um início muito bom, né? Perdeu na primeira rodada para o São Paulo e tudo mais, né? A Supercopa, que era onde o Flamengo iria estrear seguindo o planejamento ideal, o Flamengo também não foi bem, o Corinthians foi muito superior que o Flamengo, tanto fisicamente e tecnicamente também o Dorival Júnior conseguiu, né, fazer com que o time jogasse mais do que o Flamengo, demonstrou mais que queria ganhar aquele jogo do que o Flamengo, e beleza, né? Um campeonato que é claro que a gente vai ter relevância das duas maiores equipes do Brasil e tal, mas não era um campeonato que poderia custar o emprego, né, para o Felipe Luiz, porque a gente sabe que o campeonato do Flamengo acontece mesmo no segundo semestre. Agora a gente pode falar que no primeiro, porque o Campeonato Brasileiro pegava um pedaço ali do primeiro semestre, mas a grande parte era no segundo semestre. Mas o Campeonato Brasileiro agora, por conta da Copa do Mundo, começou mais cedo e tal, então o Flamengo tinha que destravar essa mente logo, né, destravar esses jogadores, de falar, pô, começou o ano pra gente. Até aí tudo bem, como eu disse, pré-temporada, né, o Felipe Luiz tinha ganhado tudo ano passado, Campeonato Brasileiro, Libertadores, chegou na final do Intercontinental, conseguiu chegar nos pênaltis contra o time que ganhou a Champions League, que foi o melhor, considerado o melhor time na temporada passada da Europa, né? Então o Flamengo conseguiu batalhar bem contra esses caras e nos pênaltis, que aí é outro tipo de jogo, não ganhou. E beleza, cara, boa campanha do Flamengo no Intercontinental, que das últimas vezes, mesmo com o Jorge Jesus e companhia, não conseguiu fazer o que o Felipe Luiz fez, né? Aí chegou a Recopa contra o São Lourenço, o Flamengo perde as duas. E a gente viu, o Felipe Luiz estava rodando o elenco, ele estava rodando o elenco, fazendo esse rodízio, fazendo com que os jogadores conseguissem entregar o melhor de si e tal, mas não conseguiu.
E o Flamengo perdeu a Recopa da forma que perdeu no Maracanã. Nos acréscimos ali não conseguiu vencer a equipe do São Lourenço, que venceu a Recopa. Então todos os títulos que o Flamengo disputou no ano de 2026 não conseguiu ganhar. E é claro que o Felipe Luiz teria mais um título para defender, que era o Carioca, mas nem deixaram ele chegar até lá. E tive que trazer esse resumo por quê, cara? Porque eu achei um absurdo a forma com que foi levado essa questão do Felipe Luiz. Cara, eu sou de São Paulo, né? Então a gente vê mais coisas de São Paulo aqui na televisão, né? E até mesmo na internet. A gente vê os grandes da capital aqui, né? De São Paulo. Mas eu acho que essa situação que fizeram com o Felipe Luiz, eu acho que furou a bolha. Não porque de dizer do tamanho do Flamengo, né? Mas de falar que, pô, nunca, eu acho que quase ninguém, comentaristas, analistas de futebol que estão a futebol há muitos anos também nunca viram isso na vida deles. Como que você manda um cara que foi campeão de tudo no ano passado, acabou de renovar contrato, né? Um cara que tem identificação com a torcida, tem identificação com os jogadores, é um cara que tem o respeito, né? Fora do Flamengo, ele tem esse respeito, mas parece que dentro do Flamengo, dentro da diretoria, ele não tinha esse respeito. As pessoas não respeitavam o Felipe Luiz pelo que ele era. O cara foi ídolo como jogador e foi ídolo como técnico também. Ele conseguiu entregar para o Flamengo algo que muito tempo o Flamengo está tentando buscar e não consegue. O Flamengo tentou trazer treinadores de prateleiras até altas da Europa e mesmo assim não conseguiram fazer o que o Felipe Luiz fez. O Tite, que é considerado, né, para muitos o maior treinador brasileiro, né, em atividade, não conseguiu entregar 1% do que o Felipe Luiz entregou, né? Jorge Sampaoli não conseguiu entregar, né? Aí tem aquele Dominique Torrent, não conseguiu entregar, né? Teve o Paulo Souza, não conseguiu entregar. Nenhum desses caras, Vitor Pereira não conseguiu entregar. Nenhum desses caras que até tem uma grife na Europa, que fizeram seu grande nome na Europa, não conseguiram fazer o que o Felipe Luiz tem feito ou fez, né? É claro que a gente pode lembrar, pô, mas o Flamengo tá acostumado a fazer isso. Olha o que fizeram com o Dorival Júnior na época do antigo presidente, do Rodolfo Landim. Pô, mas ainda assim, tá? Mesmo não concordando da forma com que foi feito, mas mesmo assim, o Rodolfo Landim esperou terminar a temporada e com o Marcos Braz decidiu continuar com um novo trabalho, né? Eles acharam que a ideia de ter o Vitor Pereira ali era melhor do que continuar com o Dorival Júnior. Eles não acreditavam no time que o Dorival Júnior podia entregar, mesmo tendo ganhado a Copa do Brasil e Libertadores naquele ano, 2022, né? Mas o BAP não. O BAP renovou com o cara, ele virou presidente, ele poderia, quando assumisse, falasse, independente do que aconteça, né, o Felipe Luiz que eu quero no comando do Flamengo, ter personalidade, né? Não dizem que o BAP tem personalidade? Eu não conheço, né? Eu não conheço, mas não falam que o BAP tem personalidade, tem uma personalidade forte, que fala mesmo, que não esconde nada e tal. Então por que ele não foi esse cara direto e reto, se ele não queria o Felipe Luiz como treinador? Porque na hora que ele tomou posse lá, ele falou, olha, a partir do momento que eu pegar a presidência do Flamengo, eu vou começar o meu mandato, eu vou trazer um novo treinador, um que eu acredito nas convicções, porque eu não acredito nas convicções do Felipe Luiz. Por que ele não fez isso? Não fez. Medo de quê? Por medo da torcida, por medo da aceitação. Aí deixou lá o Felipe Luiz. Aí o Felipe Luiz veio ganhar todos os títulos possíveis, né? Todos os possíveis títulos que o Felipe Luiz precisava ganhar, ele ganhou. Campeonato Brasileiro e Libertadores. Felipe Luiz conquistou esses títulos. Vira o ano, o Felipe Luiz acaba o contrato. Ah, beleza. Começar ali eu não ia mexer, porque eu penso no financeiro do Flamengo. O Flamengo aqui tem responsabilidade mesmo, porque a gente tem dinheiro, não importa, a gente tem responsabilidade. Acabou, Felipe Luiz, obrigado pelos serviços prestados. Olha, vamos fazer uma homenagem pro Felipe Luiz, manda as taças, manda tudo, e acabou. Beleza, Felipe Luiz, obrigado. Vou trazer um cara que eu acredito, que eu acredito que vai melhorar o Flamengo por conta das minhas convicções como presidente do Flamengo. Ele poderia ter feito isso, ele não fez. Renovou com o Felipe Luiz. E agora, numa pequena faísca de uma possível crise no Flamengo, ele decide mandar o Felipe Luiz embora da forma que foi. O Felipe Luiz ganha de 8-0, acaba o jogo, dá a coletiva, tá tudo normal, tudo tranquilo, os jogadores vão pra casa. Felipe Luiz, não vai pra casa não, passa aqui no meu escritório, passa no meu escritório no Maracanã. Vai o Felipe Luiz no Maracanã, em 5 minutos é mandado embora de forma vergonhosa, com o técnico já contratado. Ou seja, eles não respeitaram o Felipe Luiz em nenhum momento, porque eles já estavam procurando o técnico com o Felipe Luiz no comando do Flamengo. E nas escondidas, porque ninguém deu. Ainda tem justificativas aí, tem matérias dizendo que o BAP falou que ficou nervoso, que ficou chateado com o Felipe Luiz, porque enquanto ele estava vendo se renovaria o contrato com o Flamengo, ele estava ali conversando com o Chelsea, com os donos do Chelsea, para assumir um time do grupo do Chelsea. Ele estava desempregado, ele precisava trabalhar. Se o Flamengo não estava aceitando os termos dele, ele não fez nada de errado.
Não tem mal em conversar. Porque ele não tinha emprego com o Flamengo também não tinha nada mais com ele. O contrato tinha se encerrado, tinha acabado, era uma nova negociação. Então não faz sentido nenhum, cara. Por isso que eu falo. Porque se o cara quem tem personalidade, cara, não passa por isso. Fala o que tem que falar, faz o que tem que fazer. Se tem suas convicções, faça. O Boto é um marionete na mão do BAP. É isso que ele é, porque o Boto fala que é profissional, dá várias entrevistas aí dizendo que tem mercado na Europa, que clubes grandes da Europa querem ele, mas ele não tira o pé do Flamengo, porque se ele tem capacidade mesmo, se ele acredita no trabalho do Felipe Luiz, assim como ele disse que confiava, era pra ele fazer o quê? Beleza, eu mando ele embora, mas também vou embora. Vamos dois embora, agora você vai ter que contratar um treinador e um executivo de futebol e um diretor de futebol. Mas não, ele tá lá no Flamengo, ou seja, o mercado não tá tão aberto pra ele, né? E ele conseguiu fazer com o Felipe Luiz uma sacanagem como essa. Ah, mas ele é da Europa, ele tem que trabalhar assim, não precisa ter sentimento. Cara, não tô nem falando de sentimento aqui, tô falando de profissionalismo mesmo. Profissionalismo é o que o Flamengo não tem, é considerado, né? Eles querem ser o Real Madrid da América, querem dominar a América de todas as formas, mas eles estão longe de chegar num nível de Real Madrid, porque o Real Madrid tem comando, o Real Madrid é bem gerido, o Real Madrid sabe, tem suas convicções, diferente do Flamengo. O Flamengo tem dinheiro, mas não tem convicção. O Flamengo tem dinheiro, mas não tem estratégia de como fazer isso acontecer. Ah, a receita pode chegar, mas isso não vai definir o poder do time. Se fosse isso, se dinheiro fosse tudo, o PSG hoje era a maior equipe do mundo. Para o PSG conseguir conquistar o seu maior objetivo, que era a Champions League, ele teve que recalcular a rota, montar um novo panorama e ganhou da forma que ganhou. Você tem grandes medalhões, né? Sem grandes estrelas, não é assim que funciona. E isso só prova, tá? A cada dia que mesmo com dinheiro, um formato associativo como é o Flamengo, como é o Corinthians, como é o São Paulo, como é o Santos, nenhum time vai pra frente. Ah, pode ganhar um título aqui, outro lá, pode ganhar dinheiro, pode gerar receita, mas as pessoas que vão cuidar do clube são pessoas assim que fazem isso como o BAP fez, fazem o que o Augusto Melo fez, que fazem o que o Casares fez. É esses caras. Esses caras podem ter saído do clube, mas vai ter outra pessoa depois que acredita nesses caras e vai fazer a mesma coisa. No começo vai ser tudo mil maravilhas. Olha, tranquilidade, a gente tem dinheiro para contratar, a gente vai resolver o problema, a gente vai resolver a situação, a gente vai profissionalizar. Mas no fundo o que acontece é isso. É essa forma de trabalhar que eles têm. O cara tem o ego maior do que a barriga, eles acreditam que eles são maiores que o clube, maiores que os jogadores, maiores que os treinadores, maiores que a torcida. É isso que o clube associativo tem para oferecer. Infelizmente, e aí quando a gente acha que tem solução, olha, né, porque a gente usa o Flamengo como modelo, olha lá, o Flamengo agora tá bem, não tem grandes dívidas, consegue uma grande receita, traz jogadores de 40 milhões, olha, é esse o modelo que a gente tem que seguir, mas aí a gente olha atitudes como essa, é esse modelo que vocês querem seguir? É esse modelo, mesmo tendo dinheiro? Você acha que tudo vale a pena? Tudo faz sentido? Chutar um cara, um ídolo, um cara que fez o Flamengo esquecer de uma sombra, de uma assombração, na verdade, do Jorge Jesus e faz isso com ele, imagino que pode fazer qualquer um, todos os treinadores do Flamengo, ainda que continuarem treinando, continuando, né, nesse modelo associativo, já entra no Flamengo com prazo de validade. Não é porque um dia tudo acaba, não, é com prazo de validade mesmo, com contrato já praticamente assinado da volta, porque qualquer coisinha, se eles não gostarem, uma declaração mal falada, alguma coisa que o dirigente acha que, ele passou por cima de mim, vai ser desligado, não tem meia conversa. Você acha que o Leonardo Jardim vai ter o tempo que ele teve no Cruzeiro? Não vai ter o tempo que ele teve no Cruzeiro, porque o começo do Leonardo Jardim no Cruzeiro foi muito ruim, mas mesmo assim o Pedro Lourenço conseguiu segurar, segurou, e depois ele conseguiu fazer o que fez com o Cruzeiro. De uma forma muito diferente do que o Felipe Luiz faz, tá? A forma do Jardim conseguir ver o jogo é diferente do Felipe Luiz, e não sei se com essas peças do Flamengo poderia dar certo. Vamos ver, pode ser que dê, pode ser que não dê, mas é modus operantes do futebol brasileiro. Então, para esse vídeo não ficar longo, eu quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários o que você acha, se você concorda, se você acha que tá certo, tem que ser assim mesmo. Não concordou com alguma coisa, manda embora. O Felipe Luiz já tava fazendo hora extra no Flamengo. Deixa nos comentários a sua opinião que eu vou responder geral. E deixa seu like para entregar esse vídeo para mais pessoas. E não se esquece de se inscrever no canal, fortalece muito o meu trabalho, né? O meu sonho de estar aqui falando sobre futebol, beleza? Deixa nos comentários o que você acha e se inscreve no canal, assim como eu já pedi, beleza? Rumo aos 1000 inscritos. Fechou, galera? É isso, tamo junto, falou e falou. É resenha com Jaimão. Resenha com Jaimão.